faça o seu dever de casa, Sim. faça a sua mini pesquisa, pesquise no seu Google Forms, bairro, né? Google Forms, o que seja, entendeu? Mas faça esse exercício de tentar conhecer aquela pessoa que vai abrir o seu produto, seja ele qual for, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Venda Mais Vinho. Meu nome é Diego Bertolini, sou empresário, consultor de mercado, especialista em vinhos e também host aqui da comunidade Venda Mais Vinho, esse movimento que tem o objetivo de acelerar a venda de vinhos para vocês, empreendedores do vinho, ou você que está desenvolvendo o seu negócio com vinhos, né? Ter informações, e toda semana que a gente recebe empresários com o intuito de estar transmitindo informações práticas para acelerar o movimento do seu negócio. E toda a semana a gente tem aqui um convidado, né? E hoje a gente vai estar falando sobre o passado, o presente e o futuro do mercado de vinhos. Eu tenho a honra de conhecer um grande consultor de mercado, né? Ele tem uma vasta experiência e desenvolveu diversos estudos de mercado, não só, né, para produtores brasileiros, mas também importadoras, países de origem, né? Tem um conhecimento, um amplo conhecimento internacional. Ele que me deu a dica de fazer o meu MBA internacional na CAD Business School, também formado lá em Bordeaux, na França, né? CEO e fundador aí da Winext, né? Uma empresa especializada não só em pesquisa de mercado, comportamento do consumidor, mas também de tendências no mercado de vinhos em toda a América Latina. Eu tenho a honra de estar recebendo Rodrigo Lanari, um grande amigo e profissional do vinho aí. Seja bem-vindo aqui ao Pode Ver Mais Vinho. Diego, muito obrigado. É um prazer estar aqui conversando com você. É uma das coisas lindas do mercado de vinho é a gente ver que o tempo passa, né? E a gente continua parecido, vamos dizer assim, mais maduro, mas que a gente não muda tanto. Queria te dar os parabéns para ter esse espaço onde a gente possa discutir o mercado do vinho, os negócios do vinho. O que faz desse mercado algo tão peculiar e algo tão desafiador, né? Ao mesmo tempo que ele é desafiador, ele é apaixonante, né? Então, como é que a gente faz para transformar essa paixão chamada vinho num um negócio de sucesso? E foi isso que sempre me motivou nesse mercado, e acho que você também. A gente está sempre estudando, a gente está sempre aprendendo. Eu achei legal você propor esse tema, né, da gente falar do passado, presente e o futuro. A gente não tem nenhuma interesse aqui em dizer o que vai acontecer, mas sim a gente pode, né, a partir de algumas hipóteses, de algum estudo, de informação, poder ajudar as pessoas que estão envolvidas nesse mercado a tomarem melhores decisões, né? Eu acho que uma das mensagens que eu acho legal a gente falar aqui é do nosso viés de decisão, né? A gente Sim. tende a olhar muito para a nossa realidade, para o nosso umbigo e achar que isso vale, né? Em qualquer situação, em qualquer caso. E é um dos grandes pontos do empresário, né? Quando a gente entra no dia a dia, né, Lanari, tu também já foi executivo, também já trabalhou muito tempo no campo de batalha ali, né, vendendo vinho, desenvolvendo estratégias, né? A gente tá numa bolha. O empresário, a gente entra no cotidiano, dia a dia, e aí a gente não perde o tempo de analisar e a gente só pensa a curto prazo e deixa de analisar estratégias de médio e longo prazo, né? E eu acho que isso é muito importante. A gente está trazendo sistemas, né? E, pô, é uma das referências hoje no mercado, não só do Brasil, acho que na América Latina, né? E pega todo esse escopo, a gente sempre compartilha. É engraçado, a gente se encontra muito, né? O Rodrigo se encontra muito em feiras internacionais, né? Às vezes no Brasil a gente conversa muito rápido, né? Mas, pô, na ProWine, Alemanha, entre outros eventos, eu acho que é muito importante. E conta um pouquinho do Rodrigo, né? Antes do mercado, né? Eu acho que fala quem é o Rodrigo, além da questão desse teu anseio em busca do conhecimento, de conhecer o consumidor, né? Enfim, não só do vinho, mas a gente tem que entender o consumidor como um todo. Mas como tu foi se especializar nesse segmento de vinhos e por quê? Diego, eu gosto de contar uma história, quase história de terapia, né? Mas assim, a gente tem que remeter sempre à infância, sabe? O que
que movia a gente quando a gente era pequeno, né? Assim, quais eram nossos sonhos, assim, o que que nos despertava, né? E aí eu sempre lembro de uma história, assim, quando eu era pequeno. Eu nasci em São Paulo e eu cresci no interior, em São Paulo e Rio de Janeiro. Passei os primeiros 10 anos da minha vida lá. E aí naquela época tinha essa coisa de você ir fazer compras em São Paulo, né? E aí eu lembro, eu devia ter 6, 7 anos, a primeira vez que eu pisei num hipermercado. Eu lembro que, assim, para mim foi uma coisa assustadora ver um supermercado tão grande, com tantos produtos, aquele movimento de pessoas e tal. E até foi uma vez eu fui com a minha mãe, né? E eu lembro que eu me perdi 3 vezes no supermercado, porque eu estava tão, assim, deslumbrado com aquilo, né? Tudo isso para dizer que, assim, eu sempre tive uma veia um pouco de comerciante, assim, sabe? Do coisa do comprar, do vender. E aí eu cheguei em casa, na casa dos meus avós, e eu falei assim: olha, boy, quando eu crescer, eu vou ser dono desse supermercado aqui. E você vai poder comprar qualquer produto e tal. Enfim, eu sempre tive a veia dos negócios. E eu, com 11 anos de idade, né, eu já estava morando em São Paulo, tinha acabado de mudar para São Paulo. E uns amigos nossos, que tinha uma filha mais velha, ela veio estudar para fazer a faculdade de administração de empresas. E eu lembro que é isso, com 11 anos de idade eu falei, poxa, eu vou fazer curso de administração de empresas. E eu botei na cabeça que eu queria fazer EGV, né, que era a faculdade assim, era a grife. Não deu outra, eu consegui, assim, né, também essa coisa de você projetar um sonho e você ir atrás dele e conseguir conquistar aquilo, né. Então eu fiz faculdade de negócio e estudei em colégio alemão, então assim, eu sempre tive muito ligado com o exterior, que é outra coisa que também sempre me mobilizou, as viagens. Então, né, eu aprendi a língua na escola, isso abriu muitas portas para mim, antes de entrar no vinho. Eu digo isso porque também, quando a gente olha para trás na nossa vida, eu acho que qualquer pessoa, assim, né, muitas coisas vão acontecendo na vida e naquele momento que elas acontecem, né, a gente não entende muito o porquê, mas depois, assim, as coisas vão se Se encaixando, conectando. né? Então esse lado comerciante, depois esse lado internacional. Antes de trabalhar com vinho, eu trabalhava como trader, né, para uma empresa de construção civil bem grande aqui do Brasil. E eu viajei o mundo. Eu conheci o Oriente Médio, eu conheci a África do Sul, conheci muitos países assim que eu jamais assim imaginaria ir a turismo, né? De novo com essa veia, sabe, de vender o Brasil lá fora e também do comércio. E aí eu fui parar no vinho também com uma coincidência, mas uma colega, né, da GV, o pai dela era dono de uma das grandes importadoras na época, a Expand, e ela me convidou para trabalhar com Também vinho. eu tive aula, né, com o Otávio, Sim, mas putz, a Expand ela criou muitos milhares de negócios e foi escola de muitos profissionais no mercado brasileiro. sim. O Otávio é uma lenda, né? Ele é uma lenda e ele Literalmente. ensinou muita gente, né? E aí, voltando um pouco ao tema que a gente estava falando do empreendedor, né? Que eu acho que o empreendedor tem essa coisa dele, do gut feeling, assim, né? Dele Sim. tomar as decisões ali no sentimento, né? Então, e acho que os empreendedores que são brilhantes, eles conseguem combinar esse sentimento, esse gut feeling com a razão, né? Com tomar também decisões pragmáticas, sabe? E para mim o Otávio foi uma escola, porque, enfim, eu aprendi muito com ele, viajando, indo nas feiras, né? Visitando produtores de vinho e tudo. E aí também chegou um ponto que eu falei, opa, eu preciso estudar isso aqui, né? Assim, E né? o movimento aconteceu. Tá acontecendo alguma coisa, eu preciso estudar como é que funciona esse mercado, eu preciso me munir assim de informação e tudo. Gente. E na época não tinha no mercado brasileiro, né? Assim, até, né, hoje em E só dia, desculpa, Rodrigo, fazer um parênteses. Eu acho que vale a pena a gente mencionar. Otávio Pinho Vera Albuquerque, né, ele foi fundador da Expand. A Expand foi uma importadora que ela foi ícone. Né, e outra, uma importadora multicanal, com loja especializada. Ela formou. Né, cara, trouxe Contitor para o Brasil, vinho na Garrafa Azul. Né, ele construiu muitas marcas, Antinori, entre outras grandes marcas de vinhos, desenvolveu. Então, né, para quem não conhece, você que é empreendedor, está se conectando aí conosco, né, busquem informações sobre a Expand, se você está no mercado há pouco tempo, né, que ela foi um case no mercado brasileiro e formou, né, e aproveitando também, né, você pode compartilhar esse vídeo aí para outros empreendedores, não deixe também dar seu like e também, né, compartilhar esse conteúdo, que o nosso intuito aí é disseminar a cultura do vinho no Brasil. Merchanzinho,
Bora lá, Rodrigão estava comentando aí sobre esse teu decorrer de desenvolvimento. E foi a hora de se munir de informações, né? Eu acho Isso. que a Expand, assim, foi a escola prática, mas precisava também da escola teórica, para a coisa fazer sentido e se Claro. complementar, né? Então, ali foi o momento que deu para ver como é que as coisas aconteciam, e eu achei tão importante isso também, né? Quando a gente trabalha no mercado, eu vendia produtos, fazia exportação. Eu fazia a exportação de produtos de construção civil, metais e louças sanitárias, né? E aí, poxa, eu saí dessa empresa e falei, poxa, agora eu vou trabalhar com importação, eu vou comprar vinho. Olha que chique, né? Não vou precisar mais. Eu vou comprar vinho, não vou vender. Mas no fim do dia, gente, é tudo um negócio. Então, assim, quando a gente está trabalhando no negócio, a gente tem fornecedores, né? A gente tem clientes, e a gente tem que entender qual é o nosso papel ali, como é que a gente agrega valor ao negócio. Então, eu acho que também é um ramo muito desafiante o vinho, porque como é que você faz para diferenciar, né, o vinho tinto de outro? Como é que você vai fazer para entender quem é o seu consumidor? Com mais 60 mil votos. Com tantos rótulos no mercado, né? É muito desafio ali junto, né? Então, enfim, foi ali. E aí eu lembro também do Diego, já nessa época, eu tinha terminado de fazer o curso, enfim. E a gente conversou muito sobre estudo e tal, e pôde depois, a gente estava até falando aqui, né, antes de Sim, começar, de como é importante a gente abrir a cabeça, sabe? Ver o que está acontecendo da hora. no setor do vinho, mas também fora dele, né? E como é que a gente pode aplicar isso Isso. no nosso dia a dia, Eu né, Diego? lembro, Lanari, cara, certamente mais de 10, 12 anos atrás, quando a gente começou a conversar bastante, né, sobre a importância de entender o consumidor e também a importância de ter informações de mercado, para tomar. Então, na época, pô, eu era dirigente do consórcio de construção da marca do vinho brasileiro, mas eu sempre falei, né, que o concorrente do vinho brasileiro não está nem no outro lado da cordilheira e nem do outro lado do oceano, Uhum. né? A gente tem que aumentar a base do consumo, mas para aumentar a base do consumo, nós temos que entender o consumidor e também entender movimentos de mercado, né? Sim. Como tu falou, né? Pô, tem informações, como a gente vai tomar decisões de forma assertiva, que hoje é o teu core business, a gente troca muitas informações, né? E eu lembro que na época a gente falava muito de desenvolver qual era a dor, né? A gente tinha quando eu comecei no Ibravin, que era o Instituto Brasileiro do Vinho, eu fui contratado, eu era gerente de um trade, né, de uma vinícola, e na época eu falava, o problema de vender não é vender a marca da vinícola, eu era gerente de um trade da cooperativa vinícola Aurora. Não era, o mais difícil não era vender Aurora, era vender Brasil, porque eu trabalhava no segmento de bar e restaurante. Eu disse, cara, e quando eu fui convidado, o Wines of Chile já estava fazendo trabalho no Brasil, o Wines of Portugal já via trabalhar no mercado de categoria, por quê? No vinho, com essa imensidão de rótulos, muitas vezes o consumidor, antes de escolher a marca, escolhe a origem, né? Ou a validade, enfim, etc. Né? E aí veio, né, a gente começou a conversar, principalmente para entender melhor quais são as dores e o que fazer, né, para a gente criar um atalho, né, para desenvolver o trabalho de imagem do vinho brasileiro, né? Depois vai um spoilerzinho falar um pouquinho sobre isso, né, sobre movimentos, né, o futuro, né, do mercado de vinhos, alguns drives assim em relação a mercado. Eu lembro que a gente conversava muito, né, e cara, tu é hoje a referência em relação a pesquisas, estudos de mercado. Da época, como a gente está falando também do passado e futuro, né, da época que tu começou, né, para hoje, o mercado hoje está muito melhor em relação a informações, né? Sem dúvida, assim, o mercado se transformou, né? Se a gente colocar isso em perspectiva, é alguma coisa de 20 anos, assim, o quanto mudou, né, de um lado, e o quanto tem muitas coisas que são válidas até hoje. Então, você Sim, falou do consumidor, né? É, qualquer beabá de plano de negócio, não importa onde você for estudar, qualquer teoria de marketing, assim, ela vai começar nesse ponto. Quem é o seu consumidor? sim, até o público. Qual é o seu público? Qual que é o seu público-alvo? O que que caracteriza ele? Então, assim, isso é muito importante. E aqui a gente não está falando de coisas, Diego, que são assim. É lógico, você pode sofisticar muito isso, né? Mas o ponto lembre-se que o seu consumidor é um ser humano, como o outro qualquer. Lembre-se que o vinho é uma
parte da vida dele, muitas vezes uma parte bem menor do que a gente imagina ou gostaria que fosse. Lembra que ele tem dores, né, lembra que ele tem dores, assim, eu lembro de uma imagem, assim, de uma pessoa, né, no supermercado, e aí aquele balãozinho, assim, que tá passando na cabeça dele, ele tá pensando: "Pô, tem que pegar meu filho na escola, nossa, amanhã vence uma conta", ele não tá pensando assim: "Poxa, preciso comprar essa marca de sabonete", né, que seja, tá, pra não dizer vinho. Então, assim, primeiro a gente lembrar desse básico, né? E o conhecer o consumidor significa, não é que você tem que contratar a melhor empresa, a empresa mais cara de pesquisa, mas assim, tome esse tempo para saber quem é que vai consumir o seu produto, né? Quem é essa pessoa? Quais são as dores dela? A gente estava falando um pouco assim também da escola do marketing e tal, a gente olha, por exemplo, a Austrália, né? Bom, quem trabalha com vinho já visitou muita vinícola. E aí você começa a entender que tem um formato ali, né, um procedimento de visita e tal. E eu me lembro que lá no MBA, uma das coisas que me surpreendeu foi visitar algumas vinícolas lá na Austrália, em que elas não começavam falando assim: "Poxa, meu avô fazia vinho, aí ele fazia essa variedade, por isso a gente plantou aqui", e falando do produto, né, o produto, o meu terroir, a minha história, a minha família, não. Eu lembro de ter chegado lá na Austrália e uma vinícola falar assim: "Poxa, a gente foi lá nos Estados Unidos, a gente percebeu que estava acontecendo um movimento das mulheres gostando de chardonnays mais amadeirados", né, um movimento até era bem específico, numa localidade. Sex and the City. É, Movimento Sex and the exatamente, City, né? né, Começou no seriado do Chardonnay Chardonnay. Girls e tal, né. Mas veja só como isso muda tudo, né, Diego, assim, você começa o seu negócio a partir do ponto central, que é a pessoa que vai consumir o seu produto, né, não a partir de você, né, mas a Ah, partir do olhar do consumidor. Então, né, esse é o meu convite para qualquer pessoa que trabalhe nesse mercado. Hoje tem tanta informação, como você disse, disponível. Faça o seu dever de casa. sim. Faça a sua mini pesquisa, pesquise no seu Google Forms, bairro, né? Google Forms, o que seja, entendeu? Mas, faça esse exercício de tentar conhecer aquela pessoa que vai abrir o seu produto, seja ele qual for, né. E Rodrigo, acho que eu nunca te falei isso. Eu sou muito grato, né, por ti. Eu sou sempre gosto de mencionar, porque quando eu estava para decidir fazer, né, um MBA internacional, eu fiz muita pesquisa, liguei, eu estava para fazer o da UFV, etc. E aí não sei por que cargas d'água eu caí lá na CAD Business School em Bordeaux, na Uhum. França, e fiz uma entrevista, né, com um dos mestrandos, enfim, lá da CAD. E ele falou: não, nós temos um aluno brasileiro, é o Rodrigo Lanari. Cara, eu desliguei a call, liguei para ti, tu super recomendou. E depois que a gente conversou, foi minha tomada de decisão, onde eu fiz o MBA lá em Bordeaux, na França, e fui para a Austrália, módulo na China também, em Sonoma, etc. A gente conheceu aí muitas pessoas, o Larry, entre outros, né, parceiros aí em comum. E para mim, né, essa questão da internacionalização e o que tu falou da Austrália, eu acho que tem muito a ver no mercado de vinho, porque o mercado de vinho, e eu como trabalhei muito tempo com produtor, a gente olha muito o que está dentro da garrafa. A gente fala da história, da cultura, da variedade, do Merlot, da Serra Gaúcha, Brasil, Segamorro, 12 meses de Carvalho, etc. E quando a gente começa a falar da Austrália, principalmente, que são países que, claro, têm um maior nível de cultura, mas eles são muito mais voltados ao consumidor. E o que caiu muito a ficha nesse MBA foi falou o seguinte: a gente precisa olhar o consumidor, se orientar ao consumidor. E eu nunca esqueço uma aula que eu tive. O vice-presidente da Constellation, né, lá em São Francisco, foi, e ele, pô, a Constellation distribui Corona, né, distribui, agora me esqueci o nome daquela cerveja mexicana que é concorrente da Bud Light, é líder de mercado de bebida light, não é uma Tá. garrafinha pequena mexicana, pegou muito público latino, mas bombou no mercado americano. Mas enfim, ele sempre falava assim que o concorrente da Constellation, né, dos vinhos, do Black Box, entre outras marcas que eles têm, Mondavi, etc., não era a Galo, ou não era a Contitor, o Yellowtail, etc. Era a Budweiser.
Eles queriam estar no Super Bowl, eles queriam estar na porta-geladeira do americano, eles queriam estar em eventos regionais, muito daquela questão de NASCAR, para estar no dia a dia do americano. Eles lançaram uma época o Popcorn Wine, um vinho aromatizado com pipó, para harmonizar com pipó. Então, é muita questão de pesquisa, estudo, mas voltado a menos ao terroir e muito mais à necessidade do consumidor, à tendência, etc. Né? Então, é muito bacana isso a gente falar, porque muitos empresários eles ficam focados, às vezes, no seu gosto pessoal, ou focados no que gostam, ou também em relação a vamos contar a história da ficha técnica. E eu vejo que é isso que a gente tem que mudar um pouquinho o drive, né, Rodrigo? O que tu acha? Totalmente. Isso amedronta, né, um pouco as pessoas, porque às vezes é um universo distante. Enquanto você contava essas estratégias, né, de awareness, assim, de como é que você pega ganchos para que o consumidor lembre de você, da sua marca, da sua loja, do seu vinho, né? Me lembrou muito a campanha de Halloween nos Estados Unidos, né? Não sei se vocês já tiveram ali nessa época, mas é assustador, assim, você vê como naquela época do ano está todo mundo mobilizado para tal da cor de abóbora. Tem Sim. tudo, tem o chocolate cor de abóbora, tá tudo cor de abóbora, tem a versão limitada do cor de abóbora. Então, assim, o efeito, né, desse movimento engajado para trazer awareness para uma categoria. E aí, justamente aqui fica o convite, né? Um produto tão amplo quanto o vinho, né? Com universos tão amplos, como é que a gente traz ganchos que não sejam só os ganchos da ficha técnica, né? Isso. Mas Acho os que a ganchos cultura do brasileiro. Né? Exatamente. A gente falava aqui até antes de começar da tendência dos eventos, né? A importância que os eventos têm, às vezes, para negócios do vinho, para comunicar uma marca. Às vezes, uma marca que era desconhecida é servida num casamento, a pessoa vê, aí ela recomenda, a força da recomendação, né? Então, o evento é um gancho, mas a gente pode ter muitos outros ganchos criativos, né? É, de colocar o vinho num contexto um pouco mais amplo, vamos dizer assim, do que aquele jantar com toalha branca, né, de um casal, no Dia dos Namorados. Entendeu? Ali já vai acontecer o consumo do vinho, né? Assim, vamos dizer assim, ou a lareira no inverno, entende? Né? Ali já tem ganchos bem fortes, mas quais são os outros contextos, né, as outras ocasiões e que tipos de gancho a gente pode usar para aproximar o vinho, né, do consumidor, né? No fim do dia é isso, né? É isso que a gente precisa fazer. Mas não é fácil, né? É mais fácil falar do que fazer, mas a gente tem que fazer esse exercício para que a coisa realmente aconteça, né? E Rodrigo, vamos lá, tu entrou no mercado né, na Expand, depois desenvolveu toda essa consultoria e o trabalho em relação, trabalhando no mercado, para depois ver, sentiu a dor da necessidade de estudos, foi trabalhar também para terceiros, ter teu próximo negócio, empreender, Sim. né, que tem Sim. um frio na barriga de empreender, eu adoro empreender, porque é uma... Somos dois. Enfim, essa questão, né, teu sonho de infância, ter teu supermercado, hoje tu tem... Uhum. Tu comercializa a inteligência para supermercados, para categorias, etc. E como tu observa a evolução do consumidor brasileiro quando tu começou para hoje? Legal. Assim, primeiro, né, Diego, outra coisa que eu acho que a gente tem em comum é esse, né? É você usar o conhecimento, a informação para transformar as pessoas. Isso aí. Qual é a essência, no fim? O que, né, te move, né? É realmente usar algo e também poder difundir algo, né? Isso aí. Poder passar a palavra e tudo mais. Parece dois velhinhos aqui falando que tem 80 anos, né? Mas não é isso. O vinho nos É isso aí, rejuvenesce, né? tchim-tchim. Tchim-tchim. É os taninos. Né? Mas falando um pouco de passado, né? Vamos esse vinho. Dando um gole aqui nesse Merlot brasileiro. Delicioso. Falando um pouco sobre o passado, assim, o mercado mudou completamente, né? Assim, estamos falando aí de 20 anos, mas o que a gente percebe naquela época, e é importante a gente entender como é que o vinho evoluiu no Brasil e por que que ele evoluiu, né? Então, assim, eu não trabalhava nesse mercado, mas na década 80, 90 era um mercado muito fechado, né? Um mercado, assim, onde o vinho era realmente um produto de luxo, acessível para poucas pessoas, né? Começo da década de 2000, a gente vê aquele movimento
de abertura do mercado, de pessoas viajando mais, o tema da gastronomia, o tema da gourmetização, o tema do produto mais acessível, né? E ali a gente já via, e eu acho que isso é interessante destacar sobre o consumidor brasileiro, né, para o crescimento do nosso mercado. Quando a gente faz pesquisa, a gente percebe isso. Isso é um dado que sempre me chama a atenção, que é a curiosidade do brasileiro em provar novos estilos, novas variedades, novos países. Isso é uma coisa legal, né? Porque assim, a gente tem um consumidor que ele é mente aberta, vamos dizer assim. Isso ali já estava presente, né? Não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia, é uma característica quase cultural. Então, a partir do momento que o produto está mais acessível, e aí já vamos, ainda falando de passado, né? Depois que eu saí da Expand, eu fiz o MBA, eu fui montar uma divisão de vinhos, uma importadora aqui no Brasil chamada Aurora, que chama Inovinho. Né? Na época, a Aurora já tinha alguns vinhos, mas não tinha uma divisão dedicada. Então, ali foi a época de colocar esse conhecimento em prática, né? Mas o que eu já vi de mudança ali? Que o vinho passou a estar mais presente no ponto de venda. Isso era aqui no Rodrigo. Isso aí 2009, 2008, 2009, né? E Nessa aí, época eu entrei no Livraria. tá Bem vendo? na Olha época. lá, Bem na época. a sincronia. Eu tava ali, né? Colocando os conhecimentos do MBA em prática, uma empresa muito bem organizada, que funcionava muito Sim. bem. Aurora Alimentos, né? Mas levar o lado do vinho ali. Mas o que estava acontecendo ali? Aí pula na minha próxima experiência Sim. profissional, né? Que foi, enfim, o movimento do crescimento das adegas nos supermercados, todo o trabalho, né? Um exemplo assim, emblemático do Pão de Açúcar, mas também os e-commerce. Ali eles já estavam surgindo, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Wine, eu acho que vem de Estação do 2005, Vinho 2006, né? Que não era Wine ainda, era a mas Estação do Vinho, é 5, isso, 6 né? e 3, né? Começou para depois migrou para Wine para 7. E se a gente lembrar, Epicerri, que depois virou Evino, então ali, né, começou o e-commerce. Então, lembrar também daquela questão da disponibilidade física do produto, né? Disponibilidade mental e disponibilidade física. Acho que são duas Sim. coisas. Então, o vinho ali, tudo isso bem antes do que a gente está falando hoje, mas o vinho passou a ganhar um outro protagonismo, né? Passou a estar mais presente. E a gente estava nessa transformação aí, mas ainda era um mercado bastante consolidado, ou seja, com players, muito menos players do que tem hoje, né? Sejam importadoras, distribuidoras. E aí também você pode contar um pouco mais também do vinho brasileiro, né? Como ele foi se transformando. Eu não sei, eu via isso como um mercado ali em pré-ebulição, né? Para mim esse é o passado, assim, né? 2000 aí, início de 2000 era um mercado de pré-ebulição. A gente tinha até a década até final de 2000, né? Vamos lá, até a década de 90 a gente tinha um monopólio. Uhum. Enfim, Ou oligopólio, né? Fernando Collor de Mello foi Sim. o maior enólogo brasileiro. Ele abre o mercado Sim. e aí faz com que as vinícolas busquem. Depois a gente tem a era aí de final de 90, 90 final de 2000, Adriano Miolo se formou em enologia em Mendoza. E aí tem aquela questão do italiano, né? A Miolo começa a despontar, acaba puxando. Então o Adriano, na minha opinião, ele foi um marco, assim, porque ele começou a falar em espaldeira. Claro, falando que Granja União já tinha espaldeira, mas ele começou com outro modelo que não existia, principalmente empresas familiares. A gente tinha a Aurora, a Granja União, tinha as multinacionais como o Chandon, que tinham Jorge Alberto na época, que agora a Perini comprou, etc., que é a Tofulona, que era enólogo. E aí, saindo das multinacionais, as empresas familiares eram muito tradicionais. E aí a gente começa a ter essa mudança, que na minha opinião foi a Adriano Miolo que faz essa mudança. E aí em 2008, de 2000 a 2010, a gente estava num período, na minha opinião, de crise de identidade. A gente não sabia o que a gente era e o que a gente queria ser. Porque do início de 2000 a gente teve o boom do Chile, na minha opinião. Foi, eu acho que nessa época, início de 2000, que Conditor começa a VCT, a verticalização. A gente tem uma desconcentração da importação, na minha opinião, importação direta também, supermercados, adegas, como tu falou, gerindo. E o vinho brasileiro, a gente tinha o vinho de mesa, o vinho fino,
ele estava num limbo, naquela crise. Espumante, vamos lá, nessa época, estava começando a ser um produto que saía do final de ano. Eu nunca esqueço, Rodrigo, em 2005, eu trabalhava na Aurora. Tá? Eu era gerente, nessa época de 2005, eu era gerente de produto. O Caio Zanotto falava assim: Diego, se vende vinho inverno e presente no final do ano. O presente era o espumante. Pô, a Aurora é uma das líderes. Hoje é ali, ela é a Salton e depois a Aurora é de Moscatel, né, que é 47%. Então a gente estava nesse movimento de evolução, uma crise de identidade, porque o vinho brasileiro não sabia o que era. Tá? Não sabia se era vinho branco, se era vinho brasileiro. Daí tu tinha o Malbec argentino, tinha o Carmenère, sabe? E o vinho brasileiro estava nessa busca de crise de identidade. E aí, nessa época, 2000, a gente testou muito Cabernet Sauvignon. Putz, olha a qualidade desse merlot. E aí, denominação de origem no Vale dos Vinhedos, um varietal. Então, resumidamente, o vinho brasileiro, nessa época, ele estava buscando a sua identidade e muito nessa questão, né? Teve a Liz Tass, que é uma Master of Wine, ela falou que o vinho brasileiro cresceu 20 anos em 5. Porque ela falou, olha, a evolução foi muito rápida, porque foi muito tentativa e erro, né? E para acompanhar os séculos e séculos e séculos que até o Chile e a Argentina tem, em termos de vitivinicultura, de vinhos finos, de alta qualidade, né? O Brasil ele evoluiu muito rápido, né? E principalmente com denominação de origem, e o espumante ajudou muito a essa construção da identidade. É legal que a gente fala como se fosse século passado, né? Mas não. É coisa de 20 anos, né? De 30 anos. Então, a gente imaginasse realmente a velocidade dessa transformação, né? Se a gente coloca isso em perspectiva, é algo impressionante. E você estava comentando dessa revolução do vinho brasileiro, né? Como as coisas nunca acontecem, nunca é uma coisa isolada, né? É um grupo, é um movimento, são vários fatores ali que culminam, né, para essa transformação que a indústria passou. Né? Então, assim, ali, e agora já movendo mais para frente, quase para o presente, né, a gente via condições bastante favoráveis para o vinho, né, porque os produtores, como você está colocando, né, sejam os países de origem, os produtores locais, foram melhorando à medida que o mercado melhorou, mas a distribuição também evoluiu muito, muito. O e-commerce, o varejo, né, os importadores evoluíram muito. Né? Então, assim, em muito pouco tempo a gente percebe que o mercado avançou de forma exponencial mesmo. Né? E aí eu lembro também que foi uma coisa que a gente começou a identificar, e aí através de pesquisa mesmo. O quê? Que o número de consumidores regulares no Brasil começou a crescer, né? Ou seja, pessoas que declaravam que antes declaravam não tomar vinho com frequência. Ou seja, um consumo esporádico, né? Exato, passou a ser até o que você estava contando, né? Você vê, é uma evidência para o que você contou. O vinho não era mais só o presente ou a bebida do final do ano. Passou a ser uma bebida de consumo. Né? E estamos falando ainda de um consumo per capita baixo, mas a gente percebe que sim, né, a quantidade de pessoas que consumiam vinho começou a crescer. E, de novo, tudo isso antes de estourar a pandemia, por exemplo. Então, as condições já estavam bastante favoráveis, né, antes da pandemia. E o mercado brasileiro evoluindo assim de uma forma bem rápida. Bem rápida. E vinha naquele crescimento, diríamos assim, homeopático e constante. Eu lembro muito, né, que eu desenvolvi departamento de inteligência de mercado e até comprava pesquisas da Wine Intelligence, que tinha lá no Brasil. A gente analisava os dados de importação, os dados de comercialização no Rio Grande do Sul e juntamente com o estudo de mercado. E eu também, na época, eu era gerente no mercado internacional, comprava algumas pesquisas de outros países, enfim, dos mercados-alvos do vinho brasileiro, né? Então, era interessante a gente analisar, né, esse movimento, principalmente, né, para a gente reduzir o tempo, né, de construção da nossa estratégia. Sim. Sabe? E eu acho que é isso que os empresários têm que levar. A informação, a construção, no tempo da redução do time e a construção da estratégia do negócio dela. E aqui pegando uma coisa que a gente falou também, né, a questão do posicionamento, né? Não dá para ser. O vinho é tão diverso, não dá para você ser tudo, né? Então, assim, quando a gente pensa em categorias, poxa, a gente pensa em Argentina,
natural, vai vir ali uma uva, um posicionamento Malbec. A gente pensa Nova Sim, Zelândia, Chile, né? Então, assim, muitas vezes essa diversidade do vinho atrapalha do ponto de vista de quem vai consumir, né? Então, assim, a gente precisa garantir um posicionamento. E um posicionamento não é vários posicionamentos. Não dá sim. para ser tudo. Então, essa é a mensagem também para quem vende, assim. Poxa, para quem eu vou vender? Qual Eu nicho? sou quem? Eu sou um bom parceiro de serviço para esse tipo de consumidor, nesse tipo de ocasião. Então, assim, desenvolva o seu posicionamento. Uma forma de encurtar isso é você ter uma estratégia de valor e um posicionamento que ele seja inteligível para quem te consome. E assim, ele tem que ser simples, né? Na verdade, assim, ele pode ser simples na aparência, mas é muito difícil na execução, né? Então, assim, como é que você vai se posicionar? Quando a pessoa pensa em você, quando a pessoa olha Diego Bertolini, né? É natural, vão vir coisas. Qualquer pessoa, em qualquer ocasião. As empresas também são assim, né? Então, se você tem um negócio, você quer ser conhecido por o quê? E não dá para ser reconhecido por tudo, né? Isso. E aqui já vem também não é um recado, mas é uma reflexão, né? A gente, por exemplo, fala muito no vinho, né, da omnicanalidade, estar presente em várias ocasiões. Como é que isso conjuga com um posicionamento? Porque a Isso aí. pessoa vai lembrar de você, né, naquela ocasião, naquele contexto. Então, como é que você conjuga esses desafios sem querer fazer tudo? Porque quem faz tudo não faz tudo É isso bem. aí. E principalmente quando quer escalar. Sim, Então, se tu quer reduzir teu tempo e atingir um objetivo, às vezes é melhor tu nichar um sim. segmento de produto. Eu sempre falo para os meus alunos assim, o passo a passo, né, de tu introduzir e também construir a tua reputação no mercado, porque hoje a gente tem que estimular o varejo especializado, uma loja digital, uma loja física, Uhum, um bar de vinhos, etc., ou também um delivery, a saber em que campo ele está uhum, disputando, eles entenderem que o supermercado não é concorrente, sim, né? A gôndola não fala, o supermercado está lá, está pegando aquele alto sim, fluxo. Hoje, 99% dos supermercados não tem um atendimento especializado. uhum, Então, como você pode estar se diferenciando e focar qual é o meu público, qual a faixa de preço que ele compra, sim, que mix eu vou estar usando, né? Se é a América Latina, o mix mais vamos lá, os 70% do vendido que é Chile, Brasil, Portugal e Argentina, Argentina, uhum. né? Enfim, é 80% basicamente do mercado de vinhos finos. E aí tu mirar nesse consumidor e ser persistente e saber, cara, que construir posicionamento não é de um dia para noite. Exato. Você falou em encurtar, né? Mas a gente tem que lembrar isso, né? Assim, a boa estratégia é aquela que você executa com É isso consistência, aí. né? Assim, passou o primeiro mês, primeiros 3 meses. Ah, não tá dando certo. Vamos fazer outra coisa. Às vezes não é isso. Às vezes é a falta da consistência ali, né? Da persistência, de Repetição. propósito, da repetição de fazer aquilo seguidamente, né? E aí estava falando antes, né? Então eu já veio crescendo pré-pandemia numa constância, né? Sim. De mercado de espumante, na época eu lembro que crescia 10%, o vinho crescia naqueles de 5 a 8%, o vinho fino crescia muito mais, né? Principalmente o importado, vinha numa crescente maior em relação a trazer mais diversidade, Uhum. mais rótulos, novos, mais consumidores regulares migrando, né? E aí a gente chega no momento que foi o crucial para o mercado de vinhos, que foi a pandemia. Vamos começar assim, aí me remete ao início da pandemia, né, em que, assim, a gente estava preocupado em sobreviver, basicamente, Isso. né, assim, a preocupação de cada um era o que vai acontecer, como é que as coisas vão se desenrolar, né. Quando a gente fala de um mercado que depende de fornecimento, que tem toda uma complexidade logística, né, vem uma preocupação muito grande do que vai acontecer. Então eu lembro desses primeiros meses, foi realmente um momento em que eu diria que a gente estava pensando mais que as coisas não iam se desenrolar bem para o mercado de vinho do que iriam. Foi uma grande surpresa em alguns sentidos, né. E eu lembro que naquela época, Diego, aí já pega um gancho da pesquisa, né, a primeira coisa que me mobilizou foi entender como é que as empresas do vinho estavam se virando. E aí a gente estava em casa, a gente tinha internet, tinha celular, tinha uma rede, assim como você tem uma Sim. rede, né. A primeira coisa que mobilizou foi: "Poxa, preciso fazer alguma coisa". O que que eu fiz, né.
Falei, poxa, a gente tem um blog lá na Winext, né, que escreve sobre temas do mercado. Falei, poxa, eu quero fazer uma matéria, mas eu quero pegar players do vinho nas regiões mais distantes. Então, ligamos para o cara que vendia vinho, né, em Pernambuco, no Amapá, Amazonas, no Sul, Mato Grosso, e para entender como é que esses caras estavam se virando. Né? A gente fez uma matéria justamente sobre isso, para entender o que eles estavam fazendo, como é que eles estavam fazendo para vender vinho. Então, de novo, isso aí não faz nem 3 anos, mas quando a gente pensa no tempo, parece que faz uma eternidade, né, Não, gente? faz 10 anos, cara. Porque vamos lá, os últimos 3 anos para mim pareciam 15, cara. A intensidade de trabalho foi Um período, né? Foi um período de tempo muito intenso, muito intenso. E aí, naquela época, já tava essa coisa de se virar ali no social commerce, na venda direta, no WhatsApp para fazer venda, o delivery, né? É bom a gente lembrar isso, assim, não tinha essa entrega tão rápida, sabe? O quanto que essa dificuldade também nos forçou a melhorar a logística. E se reinventar, né, Rodrigo? Total, né? Eu me reinventei profissionalmente na pandemia. Então, a se virar como dava, né? Então isso foi ótimo, mas o começo, os primeiros, não sei, 3 meses, né? Foram muito difíceis e foram de muita incerteza, Isso. né? Incerteza. E aí vem aquele contexto do vinho. Eu também me reinventei, tive que trabalhar muito assim, né? Sem viajar, eu viajava muito, estava cuidando de América do Sul, ia muito pro Chile, Argentina, para fora. Mas assim, a gente conseguiu, né? A gente trabalhou de casa, a gente se virou. Como trabalhou. Como trabalhou, né? E as coisas se desenrolaram. Mas aí a gente entra nisso. Quem esperava que o vinho fosse crescer, né? Como cresceu? Rodrigo, eu vou contar uma historinha que para mim foi muito impactante na pandemia. Eu estava no dia D do lockdown, foi dia 13 de março, de março. Né? Isso. 13 de março. Eu estava no aeroporto de Caxias do Sul, tá? Embarcando para abrir uma loja aqui em Campinas, né, para a Jolimon, que era a nossa loja piloto da expansão. A gente tinha lojas lá em Gramado, era minha consultoria. Eu tinha implementado todos os modelos de loja. Hoje já está com 16 lojas próprias, Olha só. marca, e lá na região Gramado e Canela, e a gente vai abrir em Campinas. E na época estava embarcando, o cara estava naquela, vai, não vai, não vai, vai, não vai. O Marçal, o diretor, me ligou, falou, estava no aeroporto, volta. Tá, voltei para a Jolimon, um escritório central em Canela, enfim, em Caxias. Sentei e aí a reunião foi: quantos funcionários a gente vai demitir? Na época eu tinha 22 funcionários de telemarketing, né? E vendia muito no e-commerce, captava o lead no turismo, eles dependiam do turismo. Imagina, pandemia, fecha. Como vai acontecer? E eu, cara, eu era executivo, fui para consultoria. Agora estava vivendo esse novo ciclo e disse, cara, e eles vão ter que cortar. E eu disse, meu, vamos cortar meu contrato, né? E foi aí que começou o coração batendo, né? E na época, né, eu tinha o Educavinhos, que era uma escola, hoje, né, um novo ciclo. E aí eu não vou, e eu nunca esqueço, cara. Eu tinha feito maquete, um módulo na China, e eu peguei o WeChat, né, que na China não funcionava o WhatsApp, peguei o WeChat e liguei para uma colega minha, que era gerente de on-trade da Pernod, né, chamei ela no WeChat, conversei com ela e eu falei, o que está acontecendo? Eu falei, o que está acontecendo aí? Porque, cara, a China estava 90 dias na frente. Eles estavam 3 meses em lockdown. E eu falei, o que está acontecendo aí? Ela falou, fechou tudo. Tá? E o delivery de vinho tá bombando. E ficou isso aqui na minha cabeça. Delivery de vinho tá bombando. E na época, o que eu falei? Assim, vamos manter a loja lá, vamos focar no delivery lá na loja, mas eu falei, cara, não vamos demitir o call center, vamos focar na venda ativa, nos nossos clientes, fazer promoções e etc, para vender no online. Na Vinho Ponto, nunca esqueço que também estava lojas físicas, né? Foi o primeiro contrato nacional de uma rede de loja de vinho no iFood. E na época eu tinha iniciado o Educavinhos. Eu caí, né? Disse, a gente vai ter que vender delivery. E aí o social commerce. E aí eu fui estudar. Eu tinha na época menos 100 alunos. Eu fiz um Zoom 1 a 1 com meus alunos, entendendo a dor
deles, de entender, cara, o que está acontecendo, como vai vender, e, cara, vão vender no WhatsApp, vão vender no iFood. Esses dias até recebi uma ligação do vice-presidente de marketing do iFood, e que ele falou, cara, tu entendeu o algoritmo do iFood. Ensinou muita gente a vender vinho no iFood, porque entender o formato de venda, porque pré-pandemia não vendia vinho no iFood. Sim. E aí, cara, alunos meus vendiam 35, 45 mil reais mês. Teve uma loja da Vinho em Ponto que vendeu 65 mil reais no mês no iFood. No iFood. Então, é aquela questão, assim, de quando a crise vem, ou quando o movimento vem, ou tu congela ou tu vai para ação. Não, você contando, né, como a crise é uma oportunidade, né? Você contou todo o ciclo aqui, né, Diego? Então, assim, primeiro tem o pânico. Tipo, o que tá acontecendo? O que vai acontecer, né? Aí você teve aquela luz, assim, tipo, não, peraí, deixa eu olhar o que tá acontecendo em outros lugares, né? Até essa coisa Sim. de falar com a China e tudo, né? Então, assim, o pânico fez com que você se mexesse. Também acho que é uma coisa que a gente tem que ativar muitas vezes, acho que o empreendedor, né? É na dor que a gente aprende às vezes, né? A dor nos mobiliza. Então, assim, usar essa dor, aquela coisa do estresse bom, sabe? É aquela Sim. coisa, poxa, aquilo lá nos faz se mexer, pensar diferente, né? Você foi lá, olhou, né? Como é que estavam acontecendo as coisas, né? E aí não é só isso, né? Não basta você se mexer e ver, você foi e executou uma ideia. E poxa, eu vou mobilizar essa rede, eu vou fazer essas ações, né? Então, assim, da dor para informação para ação, né? Nossa, Assim, porque muitas vezes a gente pode parar também na dor e na informação e não fazer nada com aquilo, né? Então isso você aí. foi lá e fez, né? Galera, o que eu quero falar para vocês de uma forma prática. Isso vocês podem aplicar amanhã no negócio de vocês. Identificar a dor, né, para informação, colher essa informação, né, unir o CPF com o CNPJ e ação. E voltando a um ponto que a gente falou, consistência. Porque às vezes não é em 15 dias que tu vai executar tudo, é tendo a consistência. Então isso, gente, é uma forma super aplicável em relação ao desenvolvimento de como o vinho se transformou. E aí a gente viveu um fenômeno de 130 milhões, ou seja, o mercado de vinhos aumentou 32%. Impressionante. Foi um dos mercados com maior destaque no mundo. E aí na pandemia foi aquele boom, né? E em alguns países como China, em algumas metrópoles aumentando, a questão do delivery, mas uma queda. O chinês tem muita questão do restaurante, do consumo, né, mais para ostentação, Sim, negócio, aparecer, né? business, né? Sim. O consumo do vinho lá tem muito, principalmente alto Do padrão, né? gifting, né? O gifting, né? O brinde, o business, né? O negócio. Fechou o Sim. negócio, Sim. eu também. Tomei algumas reuniões assim, dar um shot de Bordeaux, um shot Esse negócio é muito bom, você tem que abrir mais vinho, né? Então haja. Tinha o importador, o Andy, né? Era boa. Shot de lote 43, né? Que ele trabalhava com miolo e com a Premium também com Aurora, mas enfim. E aí a gente viveu esse movimento da pandemia que foi incrível, né? Sim. Eu acho que incrível, tô falando, pelo amor de Deus, pro mercado de vinhos. Tá? Foi um impacto em relação à saúde, mas foi um movimento onde as lives bombaram, a informação do vinho bombou, e aí a gente teve essa migração de consumidores. Rodrigo, quantos consumidores pré e pós pandemia a gente migraram para um consumo mais regular de vinhos? Então, a base de consumidores, em 10 anos no Brasil, né, assim, ela quase dobrou. Tá? Só que a pandemia, o que ela fez? Ela acelerou muito esse crescimento. Então, a gente estava falando de mais ou menos 21 milhões de consumidores regulares antes da pandemia. Né? Esse número foi para 33, pré-pandemia, e hoje ele está em 44. Né? Então, veja só, né, que a gente teve essa base de consumidores regulares, duplicou. Então, assim, não é à toa, o vinho estava mais presente aí. E até para pegar um gancho no que você estava falando de informação prática, né? Da ação, né? Da dor da ação. O que é a informação, né? Eu acho que é legal pensar a informação como uma calibrada de bússola, entende? É o que calibra a sua bússola. Pode ser que você chegue naquele mesmo lugar, mas você vai pegar aquela ladeira, vai passar por aquele mato, tá bom? Mas espera aí, eu tenho informação, então usa a sua bússola para Afiar o machado. criar o menor caminho possível, né?
Então a gente teve essa ampliação do consumo, já veio antes, mas aí na pandemia. E aí é legal pensar, vamos de novo voltar aos ganchos, né? O vinho foi favorecido porque as condições eram muito desfavoráveis para várias coisas, por exemplo, para viajar, por exemplo, para ir no restaurante, né? Para sair com os amigos, mas eram favoráveis para outras, ficar em casa, assistir uma TV, abrir um vinho em qualquer situação. Então a gente teve essa situação externa, né? E o vinho Sim. ali ganhou um espaço mental e já tinha espaço físico diferente, por isso que as pessoas, né, consumiram mais. E é isso que a gente entra agora, né? E agora, né? Cresceu, né? Assim, a gente teve esse boom. E agora as abóbora, Exato. O que que vem? agora as abóbora se encaixam na carroça, como diz lá no Exatamente. interior. Passa numas lombadas e se encaixa, né? Isso aí. Então a gente olha para esse momento atual então, pensando um pouco, né? O que que vem depois de um crescimento exagerado? Como é que a gente corrige ou como é que a gente, como empresa desse setor, toma melhores decisões Claro. e não fica pelo caminho, né? A gente tem que entender, né, do consumo é que o mercado precisa de um ciclo de estoque. O ciclo de estoque do vinho importado é 6 meses. Uhum, Então, teve uma falta de abastecimento por uma questão pontual pandêmica, teve um boom do vinho fino brasileiro por uma questão de logística, né, uhum. porque era a Mais questão perto, de mais rápido. acessibilidade, e aí tu teve o boom do vinho brasileiro também, porque as pessoas conheceram o vinho brasileiro de fato, Uhum, né, enfim, principalmente os finos, tô falando tranquilo, o espumante já tinha um crescimento, o espumante foi impactado na pandemia, uhum. festas, Sim. né, enfim, ele teve uma queda de 3%, né, no ano pico de pandemia, depois que retomou, né, Uhum, com a abertura dos eventos, etc. E aí a gente tem a questão desse consumidor, né, com uma compreensão maior do vinho e fala, pô, é legal. isso. É para mim também, Uhum, né? E eu acho uhum, que esse eu acho que é o grande ganho, né, e principalmente olhando na ótica dos empreendedores, é que muitos empreendedores foram porta-voz, ou uhum, seja, digitais, ou produtores, e viram que o vinho é como qualquer outra bebida alcoólica. É como a uhum, Ambev. A uhum. Ambev ela não é uma empresa de cerveja, ela é uma empresa de distribuição. Ela Sim. está Uhum, próxima do boteco, ela está próxima. Então ela consegue capilarizar. E o vinho entendeu que precisava uma maior maior capilaridade. E uhum, aí a gente tem um exemplo, a multicanalidade que tu falou, a omnicanalidade, o Pão de Açúcar abrindo delivery, a loja física também fazendo papel de digital, uhum, né? uhum, E aí a gente criando todo esse contexto, né, uhum, da evolução do mercado. Então a gente precisou passar por isso para aprender. E aí essa curva de estoque, esse boom aconteceu, depois os números caem, mas também caem por um overstock, né? Ou seja, um estoque mais alto. Agora, os estoques estão se normalizando e eu uhum, acredito que agora a gente começa a voltar a um crescimento orgânico da uhum. pandemia, Exato. né? Uhum, Porque o ano passado a gente estava muito estocado. uhum, Agora os estoques estão regulados, porque o juro subiu, dólar subiu, e uhum, aí o supermercado importou menos, agora está reabastecendo pontualmente para agora normalizar normalizar o o giro, né, o giro, fluxo, né, o sim. fluxo, etc. E a gente falou agora, falando passado, falamos de passado, presente e recente, Uhum, tá? E antes a gente entrar no futuro, né, e a gente, que eu acho que tem tudo a ver, eu estou muito feliz que o Rodrigo, pessoal, ele trouxe uma pesquisa inédita, né, que a Winext fez em relação ao sortimento de vinhos brasileiros. Eu fui um dos colaboradores, né, a nossa comunidade teve mais, o Rodrigo está falando de 20% das respostas, enfim, eu acho que fiquei muito feliz, né, de poder colaborar, porque com informação a gente consegue ter dados, né, para estar uhum, desenvolvendo. Então a gente mobilizou aí os revendedores de vinho da nossa base de alunos e o Rodrigo vai estar falando agora, vai estar falando, eu também já li a boa parte da pesquisa de os principais pontos, né, que eu acho que vai conectar
com o futuro, né? A gente está falando de passado, presente e futuro, né, do mercado de vinhos, e esses drives aqui, esses pontos da pesquisa, eles vão mostrar algumas tendências para o quê? A gente afinar o nosso machado para a gente desenvolver as estratégias agora do final de ano e as estratégias para 2024. Então, isso nos traz para esse presente próximo, né, Diego? Você contou aqui alguns fenômenos que aconteceram, por exemplo, com estoque, né? Quando a gente tem um mercado que cresce muito, é até um fenômeno de abastecimento, né? A gente tem aquele efeito chicote, Sim. entende? Que o mercado se sobreabastece, depois ele tem que regular. É um fenômeno normal, porque a demanda é muito difícil de prever. Então, isso acontece com o mercado. Outro fenômeno que aconteceu foi o aumento do número de empresas que trabalham no setor, Exato. principalmente na distribuição. Se a Eu gente fiquei olhar, na ProWine, na Wine South America, com novos importadores, é impressionante. Então, eu queria deixar esse recado bem forte aqui, né? A gente está no mercado, como a gente vem falando aqui, assim, realmente em expansão, franca expansão, com muitos desafios, muitas oportunidades. 783 Importadores. Mas o que acontece a gente pensar desse fenômeno, né? É natural que o nível de eficiência das empresas vai aumentar. As empresas precisam ser mais profissionais, precisam ser mais eficientes, porque a gente tem mais empresas no setor. Então, assim, o mercado como um todo ganha. Agora, as empresas que estão nele, elas precisam ser melhores, É isso né? aí. E aí, se a gente olhar, você falou da China, se a gente olhar para os Estados Unidos, por exemplo, é um mercado onde a gente já vê um mercado muito maduro, o maior mercado do mundo, o maior mercado importador do mundo, o maior mercado consumidor do mundo. O que está acontecendo lá? Uma consolidação da distribuição. São dois movimentos, né? Um aumento da produção. Então, no mesmo momento que você tem um aumento de vinícolas, você tem uma diminuição de importadores e distribuidores, né? Nos Estados Unidos foi de 9 mil para 3 mil, algo próximo a isso, em pouco tempo. Então, eu não estou querendo ser catastrófico aqui, dizer que vai sumir, não é isso, mas assim, esse mercado vai ser mais competitivo, as empresas, para serem sustentáveis e rentáveis, elas precisam ser mais eficientes, isso é uma coisa que vai acontecer. E aí, Diego, indo para o nosso presente, eu acho que 2023, esse ano que a gente está vivendo de correção, a gente já falou que foi um nível acima, né? Para mim, a grande questão foi uma incerteza mesmo. O que está acontecendo com o mercado? Qual é o sentimento do mercado? Onde estão as oportunidades? Como estão os empreendedores? Eles estão otimistas? Eles estão pessimistas? Como é que está a saúde financeira dessas empresas? Como é que as tendências estão acontecendo na prática? Porque muitas tendências emergiram. Mas será que isso está sendo visto no dia a dia? E com que intensidade? E foi aí que também eu me perguntei, não é me perguntei, mas enfim, né, é uma inquietação, né, nesse mercado, assim, a importância que o trade tem Isso aí. dentro do mercado de vinhos. A gente falou muito do consumidor, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente está num mercado onde existe uma fragmentação muito grande e a influência de quem seleciona e indica produto é enorme. Então, o trade, ele é o grande fiel da balança, entende? Porque a produção a gente não consegue mudar tanto da noite para o dia, ela é dinâmica, né? O consumidor também são movimentos também de médio e longo prazo. A gente falou de questões culturais, aumento de consumo. Agora, o trade, ele é o termômetro. Isso. Ele é o Sellout. termômetro. Ele é o sellout, é o termômetro. Então, se o cara tá animado, feliz, confiante, né? Por que a gente olha indicadores de mercado? Muitas vezes as decisões são tomadas com base numa perspectiva futura. Claro. Se a gente fala o juros está alto, tem uma questão ali econômica acontecendo. Isso impacta na decisão das empresas. Então, aqui o que a gente se comentou, né, Diego, foi essa pesquisa de sentimento e oportunidade do trade. Que foi, poxa, vamos mapear isso. E vamos criar uma pesquisa para isso com o método. Né? E aí faço aqui o agradecimento à rede, ao apoio da sua rede, né, da toda a comunidade que trabalha com vinhos, que foi muito proativa em participar da pesquisa. Né? Legal. Então, vou entrar um pouco só contando um pouco como que a gente fez a pesquisa. Né? Então, a primeira desafio é como é que você cria uma amostra que represente uma população maior de empresas. Né? Então, a gente quis fazer uma pesquisa a nível Brasil, falar com empresas do Brasil inteiro que trabalham com vinhos. E o critério que a gente escolheu foi que eram decisores dessas empresas, decisores de compra e seleção de produto. Queria ouvir quem estava decidindo, né, na empresa e quem também estava influenciando na venda de produtos. E que tivesse experiência para falar.
Porque às vezes se você é um empresário novo, né, Sim. você não tem muito histórico, né? Então a gente falou com pessoas que tenham mais de 2 anos de experiência de mercado, né? E, enfim, foi uma pesquisa que foi muito criteriosa e que os resultados também, eu diria que foram surpreendentes, mas que comprovaram muitas coisas que a gente já Muito, estava sentindo. muita coisa me surpreendeu. E aí, depois analisando, e como que é bom a gente refletir. Porque, quando fala sobre uma origem, tá bom, mas às vezes tem que analisar, tá, mas que faixa de preço da origem? Sim. Né? E eu acho que tem alguns fatores que dá para a gente depois levar um pouquinho para a realidade. E é muito bacana, né? Uhum. Porque a gente começa a repensar. Né? Eu acho que o fato da pesquisa, como a gente falou, né? Para ser nossa bússola, mas também para que faz nos refletir Sim. e como a gente impacta isso no nosso negócio. Totalmente, né? Assim, essa questão, a informação em si, ela não é capaz de fazer nada sozinha. Sim. Você precisa ter análise e ação em cima dela. E são 2 coisas muito importantes, né, como é que você interpreta. Às vezes a gente tende a, assim, ser muito, às vezes um dado, interpretado de uma forma impulsiva ou direta ou até enviesada, né, pode chegar a uma análise Isso. ruim. Então assim, dado, análise e ação. E ação. E até tu falou do mercado americano, eu notei um ponto aí da diminuição do número de importadores de 9 para 3 mil no mercado americano, porque o mercado vem se profissionalizando, mas também a gente tem que entender, isso é o número de importadores, né? E o mercado americano tem um three-tier system, né? Enfim, Exato, os importadores da distribuição. perfeito. Porém, se for analisar os pontos de venda que trabalham com vinho, está ampliando muito. No caso, a liquor stores, lojas especializadas em vinho, novos pontos de venda trabalhando com vinho. A capilaridade, né, uma das coisas que a gente vê, né, a questão do trabalhar o B2B, a gente teve um crescimento, na última feira fiquei impressionado com a quantidade de novos importadores. Eu tenho mentorandos que também estão importando, distribuindo e estão crescendo, mas crescendo com nicho. Sim. Uhum. O ser generalista ou crescer especialista, né? Pô, tem mentorando meu da Doc Mineria que está com foco em Itália. Uhum. Tem a Lilza do Baobá, Uhum. por exemplo, ela focou em Brasil. Uhum. Cara, tá com esse vinhaço. Xanana é um vinho de R$ 280. Ela Uhum. vendeu tudo em pré-venda. Uau. Ela Uhum. vendeu 700 garrafas a R$ 280 em pré-venda. Uhum. Antes de terminar de pagar o fornecedor, o produto saiu da barrica, ela já tinha vendido. Veja que trabalho que tem aí de Tá, planejamento, né. pô, Xanana, conexão regional, Uhum. estratégia, e aí Sim, a gente vê, pô, nicho, sim. vinho brasileiro, Baobá, Uhum. uma árvore que tem conexão com o Rio Grande do Norte, elas são do Rio Grande do Norte, Uhum. né? Xanana também tem essa questão de uma flor do Rio Grande do Norte, na primeira Uhum. região, na região, então, conexão emocional, e é isso aí, estratégia. Sim. E Uhum. aí, pô, daí um dos pontos também que a gente já pode começar a entrar na pesquisa é um destaque para o vinho brasileiro. Sim. Veja só, isso foi uma surpresa, bem grande para mim, né, porque vamos até rememorar aqui talvez um projeto que Sim, a gente fez junto, uns 10, acho que talvez 10 anos, digo, um pouco 10, 12 menos, anos, né? né. Foi para entender as oportunidades e barreiras do vinho brasileiro, Esse foi depois, esse né. foi, acho que E uns 8 anos E atrás. eu lembro disso, que a gente perguntando para consumidores, né, por que que você, quais são as barreiras ao consumo do vinho brasileiro? E a primeira barreira foi desconhecimento, né. Eu lembro na época até que a gente estava interpretando isso, a gente estava fazendo uma apresentação para vários Lá na produtores, Embrapa, lembro. né, e a gente falou assim: "Poxa, tá aqui a barreira, né". Mas olha só que bom, desconhecimento é uma coisa que você pode mudar, né. Se É uma página fosse em branco. exato, se fosse: "Não, eu acho a qualidade ruim", né, já é mais difícil, né, também a percepção, mas o desconhecimento é uma página em branco. Exatamente. Então o que a gente percebe que foi uma transformação e aí também eu ouso dizer, tá, que o trade versus o trade talvez tenha um pré-concebimento, para não dizer preconceito, maior do que o próprio consumidor. Então o consumidor não indica mais, ele passou a conhecer o produto, teve uma boa experiência, então gostou, né, e o trade agora nos mostra, a gente fez perguntas em várias dimensões, Diego, então vinhos, separado de espumante. Perguntamos de performance passada, ou seja, desempenho. Quais foram as origens que mais cresceram? Vinhos e espumantes. E destacamos as principais origens. E o Brasil, juntamente com Portugal, saiu com grande destaque.
E a oportunidade de crescimento saiu ainda mais o Brasil, e ticket médio, o Brasil também em primeiro. Ou seja, isso aqui conecta muito com o movimento do mercado, né? Do lado do consumidor, mas também do lado da produção. Certamente, muita transformação aconteceu nesse mercado. A gente vê um fenômeno, Diego, também que não é só aqui no Brasil, que é o localismo. As Que pessoas é go local, né? colocam, as pessoas favorecerem produtos locais. Isso também conecta com outra tendência que sai no estudo, né? Já antecipando aqui, que é o enoturismo, né? Se a gente for pensar também como o enoturismo é As uma pessoas voltaram a ferramenta viajar, total. potente, a gente vê o crescimento da produção em várias regiões do Brasil. Tudo isso deu um protagonismo para o vinho brasileiro. Então, enfim, não é só porque a gente está aqui tomando xanana, né? O vinho que Isso, você contou, um case, né? Mas eu acho assim, isso já é uma realidade. total. Então, acreditem nisso, porque os dados estão mostrando isso. E uma amostra representativa do trade brasileiro, a gente está falando de distribuidores de vinho, a gente está falando de lojistas, né, sommeliers, a gente está falando de proprietários, a gente está falando de e-commerce, de uma amostra representativa de E eu empresas. falo isso com propriedade, sabe por quê? Sabe, eu sou sócio da Manus, Uhum, enfim, eu e meus dois irmãos, a gente é sócio, a gente está investindo nesse negócio. E do ano passado para cá, o mercado, se for no mercado vinho fino, ele cresceu 2%, uhum, tá? Em relação ao mercado de Cialine, né? uhum. Mas a Manus, em relação ao crescimento de venda, quase dobrou. Uau. Uhum, Tá? uhum, Claro, pô, e a nossa produção é uma produção de 12 mil garrafas, é super limitada, a gente teve lançamentos, é uma construção de estratégia. uhum, Lançamos um Acírtico, uhum. Olha só. enfim, Uhum, Acírtico, agora lançamos Turiga Nacional, uhum, uhum, enfim, Terol, Nebbiolo, e a gente tem toda essa questão. Então, o que eu quero dizer é que nós conseguimos crescer na agregação de valor, e uhum. claro, e isso é uma estratégia de médio e longo prazo, a gente vem construindo isso há muito tempo. Sim. Tá? Uhum, E, pô, agora saímos no Guia Deg, tá? uhum. Como vinícola revelação e o Legal. melhor tinto brasileiro. Uhum, Então, isso mostra não só a questão de premiações, mas é uma preocupação com o produto, mas também no posicionamento estratégico. Se preocupa com embalagem, é o uhum, primeiro projeto de viticultura de precisão do Brasil. Tá? uhum, Então, tem vinhedo, tem um produto, tem um conceito. O uhum, Disseu Viana Júnior degustou os uhum. produtos e falou, cara, é uma das vinícolas que eu vejo com maior potencial Legal. no Brasil. O que Uhum, você tem que fazer agora é consistência. uhum, É, uhum. é nova, Sim. pô, nossa primeira safra foi 2020, Uhum, tá? Desculpa, é 2020. Então agora o que eu só vou começar depois de consistência, e quero provar uhum. os vinhos todos os anos. E é isso, Sim. né? Eu vejo que como a Eliusa vendeu a R$ 280, 600 garrafas, duas barricas, Uhum, tudo em pré-venda, uhum, o que eu falo é que esse aumento de conhecimento e essa o aumento de base de consumidores regulares que a gente está falando, que a pandemia nos trouxe, mostra que o consumidor, ele, opa, peraí, maior nível de consciência, eu vou experimentar o Brasil. E ele colocou o Brasil também como uma uma alternativa, opção. sim. Uhum. E esse aumento desta opção faz com que ele abra um produto e, cara, isso aqui. A primeira coisa que o Rodrigo falou, antes falou, parece um vinho italiano. Não Sim, foi? total, total. Cara, é perfil de vinho italiano. Uhum, E aí o consumidor também entendeu isso. Cara, é uhum, diferente. uhum. E quando a gente vai comparar um produto de até R$ 50, aí é um consumidor que ele não. Ele está acostumado com aquele perfil do produto, ele quer aquele produto de custo-benefício. Na minha opinião, o Brasil também, em algumas linhas, principalmente nos brancos, principalmente nos espumantes, oferece esse mega Sim. custo-benefício, mas a gente não é competitivo como Chile e Argentina. É uma Uhum, questão de terroir, uma questão de volume de produção. Ponto. Nos espumantes a gente é por uma base produtiva de Chardonnay, de Moscato, entre outras variedades brancas e até questões climáticas da Serra Gaúcha. Mas o que eu quero dizer é que o consumidor teve a experiência, se abriu uhum, e agora está tendo essa experiência e ligada aos dois pontos. Porque eu sempre falei, cara, quando eu era diretor de Bravinho, eu falei, a principal estratégia de construção da imagem de uhum. categoria do vinho brasileiro é o turismo. Olha. Porque a Uhum, pessoa
que vai visitar a Sim. Serra Gaúcha hoje, ou Serra Gaúcha, Serra Catarinense, aqui, cara, eu fui para Pardinhos, tem uma vinícola que é Quinta da Pacheca, dorme no barril, Uau. tá? Com diária R$ 1.500. Uhum. Né? Enfim, tu tem Guaspari, tu tem grandes vinícolas aqui na Espírito Santo do Pinhal, a própria, hoje a Góis. Sim. Cara, olha o turismo da Góis. Sim. Sabe? Tem turismo com vinhos de concreto, né? Uhum. Com egg de concreto, com vinhos em ânfora. Uhum. Isso é muito bacana, porque a gente começa a elevar o nível do enoturismo e a pessoa pensava 10 anos atrás Góis, não, vinho de garrafão, ou chopp de vinho, quando pensava em São Roque. Hoje não, hoje, pô, tem vinho no concreto, em ânfora, Uhum. tem Turiga, Cabernet Franc, premiado na Decanter, velho. Uau. Então, esse eu acho que é o novo, que é a nova página que mostra para esse consumidor com maior nível de consciência a evolução do produto. Teve o consumidor, né, que evoluiu, e teve a categoria que se posicionou, né, assim, então o Brasil está no mapa, É né, isso de aí. quem está consumindo. E tem um outro dado que o Brasil está dentro do mapa, ele está no jogo, né, literalmente. E outra coisa também que a gente mede essa questão da elasticidade de preço, quantas pessoas são capazes de gastar numa garrafa de uma origem. E aqui o que a gente tem é um caso que mostra que é a agregação do valor, né? Preço, no fim, é valor, né? Isso Então, aí. se a pessoa compra e paga 300, 400, 500 no vinho brasileiro, significa que ela está vendo valor. Isso. E o valor é resultado, o valor não é custo. O valor é resultado de tudo isso aqui que o Diego está trazendo para a gente, Isso né? aí. Então, assim, acho que é um caso muito interessante. Isso, de novo, é uma condição muito favorável para o vinho brasileiro. Quer dizer que todas as vinícolas brasileiras vão se dar bem? Provavelmente não, né? Mas o que a gente tem aqui são indicadores positivos de que esse mercado está evoluindo de forma super positiva, né? Ou seja, tá progredindo. E Então, Rodrigo, faz favor, pega essa garrafa aqui do sim, ladinho, é do tinto isso. Putin. É. Uhum. E vamos colocar, eu acho que outro ponto também fez uma pesquisa também que eu achei incrível, que foi de embalagem. Sim. Uhum. Uhum. Eu acho que o líquido é importante, mas a evolução Sim. da embalagem das Uhum. vinícolas brasileiras foi incrível. Olha essa embalagem, olha o Uhum. storytelling do Xanana, Uhum. Poceira, etc. Olha, Sim. não é nepotismo aqui, não é tô falando, mas cara, é um posicionamento, cara, que está sendo muito bem elogiado, já ganhou 2 premiações em revistas de designer, meu irmão é designer, né, enfim. Então, a evolução de embalagem faz Uhum. toda a diferença, cara. Isso o Brasil também evoluiu muito. Até pegando uma grande tendência aqui, né, sobre informações, assim, né, a gente tem um consumidor, né, um ser humano que está cada vez mais visual. Mais visual. Apelos visuais vão ganhando muita relevância. Então, nesse contexto, o rótulo, o produto, Total. é o que vai chamar a atenção, é o que vai diferenciar. E aqui, qual que é o desafio, Diego? E aí é a balança, né? É você construir algo autêntico, que se destaque, mas que ao mesmo tempo seja central. O que que é o conceito do central? Remeta ao que você quer transmitir, por Total. exemplo, que é o vinho. Então, não adianta você ser autêntico, do tipo berrar, né? Berrar ou fazer uma na gôndola, né? Sem que aquilo traga algum elemento que dê segurança para o consumidor, né? Sim. Então, se a gente está vendo uma evolução aqui, tem estudo por trás disso. Não é aquela famosa história, não, a minha prima fez, aí o outro achou bonito. Não é. Aqui tem estudo, aqui tem teste, né? Para que a coisa aconteça e funcione, né? Então, Total. assim, não desmereçam a identidade visual, porque muitas vezes a pessoa que escolhe o produto, ela não conhece o que está ali dentro. Isso aí. E a identidade visual tem que ajudar ela a reforçar os valores de posicionamento que você quer reforçar. Então, se você não faz isso, a coisa não anda, né? Vamos Então, dizer assim. dica para você aí, ó. Curadoria não é só o líquido, é a embalagem. Rodrigão, vamos lá. Falamos de 2 pontos dos Sim. 6, que é Brasil, Portugal como origens de referência, e também falamos de turismo. Outra categoria que saiu como destaque na pesquisa foi espumantes e brancos. Até, vamos lá, a gente viveu aquela moda do rosé, Uhum. né? Provença, o rosé piscine, residual de açúcar, etc. Essa assino embaixo, cara, porque o que eu vejo, né, os vinhos brancos vêm surpreendendo bastante e Sim. eu vejo que
Eu sempre falo uma analogia, o mercado de vinho é como se fosse uma esteira redonda com uma luz em cima. Uhum, E sempre tem a bola da vez. Cara, variedades como o Riesling voltando com uhum, tudo, uhum, Alsácia voltando com tudo, uhum, vinhos com minerais, Alvarinho, não só o vinho verde tradicionalzão, que é o blend, mas vinhos verdes na garrafa renana, uhum. 100% Alvarinho, Gouveia, enfim, outras variedades. O Alvarinho Uruguai, Gazon também construindo isso. Enfim, conta um pouquinho desse movimento dos espumantes brancos. A gente quis saber do trade, Diego, assim, das categorias de vinhos principais, como é que eles veem a oportunidade de crescimento por tipo. Então a gente perguntou sobre branco, sobre espumante, sobre tinto, sobre rosé e sobre fortificado. Quais são as categorias, na sua opinião, que têm maior potencial de crescimento? Né? Alta, média e baixa. E aqui a gente vê uma sinalização muito grande do trade em favor dos vinhos brancos e espumantes, essas duas categorias, né? Veja como é interessante perceber isso. A gente falava muito, é muito comum, né? Um estrangeiro vir para o Brasil, né? E falar, poxa, mas com esse clima, tal, por que, que não se consome tanto branco? Parece que a gente está num grau de maturidade ou de experimentação já diferente do mercado. Então, o trade, e eu acredito que isso também é uma resposta do próprio consumidor, né? Vê nessas duas categorias o maior potencial de crescimento. Diego, Incrível, cara. eu estava lendo uma notícia, desculpa até de não trazer a fonte, porque eu não lembro, mas eu vou pesquisar, que diz que, eu vou falar aqui, mas enfim, de que o vinho branco na França, ultrapassou o vinho tinto em consumo. O vinho branco na França ultrapassou o vinho tinto em consumo. E em muitos mercados, o branco e o tinto é quase meio a meio, né? Então, o que a gente vê aqui, não estou com bola de cristal dizendo que o branco não é isso, mas que é uma categoria que estava reprimida de consumo e pode ser, vamos voltar ao gancho, né? Pode ser um grande gancho aqui para Futuro. aumento do consumo. E isso me lembra aquela frase assim: você está lá num bar, né? Qual cerveja que você quer, né? Não sei se você eu quero a que tá mais gelada, né? É só lembrar que assim, muitas vezes o que convida a pessoa a tomar uma bebida é o grau de refrescância dela. Sim. Então, né, vamos combinar que essas duas categorias, espumante e branco, né, são categorias super favorecidas por isso. E aí um outro dado, você mencionou aqui do rosé, a gente teve esse boom do rosé, e aí a gente até destaca lá no relatório. A gente vê uma euforia diminuindo com essa categoria, natural depois de um crescimento tão grande. Então parece que é uma categoria que está um pouco mais estacionada, vamos dizer assim. Isso, e a gente tem uma predominância do. Eu acho que é total. Eu, por exemplo, eu Uhum. estou na estatística da França. Eu, hoje, estou consumindo mais vinho branco. Diego, pessoa física, Uhum. mais vinho branco do que vinho tinto. Então, Tá? E agora a gente acabou de sair do inverno, entre aspas, né? Que sim, não foi tão inverno, né? rigoroso. Rigoroso. Isso influencia bastante o consumo. Mas hoje eu estou consumindo mais vinho branco Ó. do que vinho Uhum. tinto. E principalmente diferentões. Veja, Né? e olha a versatilidade do branco, né? Às vezes a pessoa pode não gostar do tinto por achar pesado, né? Por achar muito, ou pelos taninos incomodarem e tudo. E você tem aí no branco e nos espumantes, né? Talvez portas de entrada para pessoas que não iriam Total. consumir, né? Então fica aqui também um dado que não vou dizer que surpreendeu tanto, mas que aparece com bastante força. 76%, né, dos entrevistados indicaram essas duas categorias como alta oportunidade de decisão. Eu adicionaria também frisante, cara. Eu vejo uma Ó. categoria Uhum. que tem muito aí para crescer. Falamos sobre brancos espumantes como futuro, e aí eu, eu acho que eu entro num ponto que é muito bacana, que eu acho que foi os novos canais de venda. Sim. A gente perguntou, né, a gente elencou as principais oportunidades de negócio para o trade. Então a gente colocou vários pontos, né? Então, conquista de novos consumidores, utilização de novos meios de comunicação. E aí uma coisa que apareceu muito em evidência é o desenvolvimento de novos canais e novas regiões. O que a gente vê aqui, Diego? Realmente uma indústria, um mercado que ele tá se desenvolvendo, se amadurecendo como empresa, né? Você busca novos meios de atingir o seu consumidor. Ou seja, se você é uma loja física, você passa a atuar online. Se você é online, você passa a atuar físico.
você tem novas formas de chegar ao consumidor. E o trade indica isso claramente, né? Ou seja, aqui fica o recado, né, de que hoje em dia, se você trabalha com esse produto, que talvez antigamente tinha uma barreira maior para chegar ao consumidor, uma barreira logística, uma barreira de conhecimento e tudo, você hoje, né, tem condições e deve se estruturar para atender esse consumidor, não importa onde ele está. Se ele está no celular, se ele vai falar no telefone, no ponto físico ou em novos canais, né? Aqui me vem várias coisas, às vezes pontos de venda não tradicionais, entende? Às vezes você pode estar enfim, num cabeleireiro, entendeu? E ali ter vinho, né? Não, Pensando total. isso, numa livraria. Eu sei porque eu dou uma aula, Uhum. né, que é sobre showroom de vinho. Showroom Ó, de vinho é como se fosse uma store in store. Tá? O uhum, showroom tem um modelo próprio e tu pode uhum, fazer o teu showroom é o quê? Tu diminui teu custo operacional, uhum, tá numa sala, numa galeria para reduzir teu custo fixo, mas tu tem que ter uma área de evento, uma mesa para 8, 12 pessoas ou uhum. para 6, enfim, 6 a 8 pessoas, ter uma TV e criar experiência. Sim. Curso, Uhum. educar o teu consumidor, tem um pequeno expositor. Tem um showroom terceiro. O showroom Ó, terceiro é um store in store. É uma uhum, loja dentro de uma loja. Cara, cabeleireiro, salão de beleza. A minha uhum. sogra vende R$ 5.000 por mês. Não sei, Uau. é claro, santo de casa tem que fazer milagre. Ó, eu nem sabia disso, tá, pessoal? Veio transição de pensamento aqui, o salão de beleza e tudo, Isso. porque, E né? sabe e daí a gente sempre mexe o mix. E ela vende muito espumante. Tá. Feminino, falando Uhum, beleza, muito uhum, espumante. Ela vende muito rótulo. sim. Uhum, Tá? Um uhum, produto que ela vendeu super, super, super bem foi o Porta 6. sim. Uhum. Então eu sempre Conheço. ia encaixando. E agora o produto que ela está mais vendendo agora, que acabou de lançar, é esse aqui, que está do teu lado. Ó, É. Por quê? Cara, a embalagem. uhum. Então é um produto que tem que falar menos dele. Sim. Sim. Tá? Ela tá falando menos do produto. As Sim. pessoas, que lindo a embalagem, eu quero. E é um Uhum, produto que na ponta R$ 59,90, 59, depende do estado, 59 ou 69, não é. 65 a 59. Tá. Cara, pô, 69, olha a embalagem. Uhum, uhum, Então, teve também a só falar, tem muitas pessoas que compram e depois para fazer vaso de flor. Cara, olha só, tô fazendo uhum. vaso. Então é muito legal, Sim. tá? A gente vê essa percepção do consumidor em relação, a gente falou anteriormente de embalagem, mas é a experiência que tu leva e novos pontos de venda. Uhum. E um dado que eu reforço muito, muito, cara, eu acho que o pessoal já está cansado de tanto falar, é Uhum. 10% dos bares e restaurantes, menos de 10% dos bares e restaurantes do Brasil tem vinho na cara. Uau. Olha aí, Olha o ou seja, oceano azul. Daí, 90%. alguns falam assim, pô, Diego, o mercado de vinho está saturado. Cara, está saturado porque talvez tu Uhum. esteja mirando Os mesmos lugares. nos mesmos lugares. Né? Sim. Claro, no São Paulo tem uma maior concentração. Uma grande região tem que estar mais nichado. Sim. Tem que, mas no interior, Uhum. pô, a minha sogra no salão de beleza em Caxias do Sul. Ela falou, Diego, tô pagando aluguel, vendendo vinho. Uhum. Olha que lindo. Tô pagando O o custo aluguel, fixo já o tá. custo Uhum. fixo Uhum. com a recorrência. E outra, o que ela também ampliou a venda, sexta-feira, sábado, o que acontece? Ela deixa o produto gelado. E aí Já vende tá o pronto para produto, levar. quer consumir, estão lá, estão no grupo, abre. Sim, sim, E ela sim. tá, e o que ela começou a fazer? Orientação, né? Santo de casa, welcome drink. E outra, copinho, Uhum. Plastilândia, 25 Ó. ml, faz Uhum. uma degustaçãozinha, provou, bem, Uhum. cara. Ou ela faz sei lá, uma progressiva, que é dá uma taça. Ó. Veio uma Uhum. taça, Já percepção, criou. todo mundo que faz uma progressiva, ela oferece uma taça espumante, Uhum. acaba vendendo. E Uhum. aí é a forma de estímulo. Tá. Né? A mesma coisa, eu já trabalhei muito num trade nos Estados Unidos, a gente fazia muito isso. Uhum. Quando eu trabalhava Degustação, welcome drink. na Texas do Brasil, na época a Uhum. gente fazia muito parcerias com churrascarias brasileiras para promover o Uhum. brasileiro. Né? Sim. E a gente fazia muita degustação de welcome drink de vinho brasileiro. Porque a pessoa, carne brasileira queima, vinho brasileiro, café Sim, brasileiro, sim. cachaça, Uhum. caipirinha, tem Uhum. espumante. A gente fazia welcome drink, Uhum. né, de degustação, a venda quadruplicada. Olha. Uhum. Porque, curiosidade, as pessoas estão ávidas, né, em relação ao conhecimento. Provar, né? Você falou essa questão da temperatura é algo que a gente às vezes esquece.
né, da importância que é o produto já estar pronto para consumo, pronto para consumo. Assim, o vinho, de novo falando das dores, né? Existem várias barreiras, mas 3 barreiras práticas para o vinho, 3 barreiras. Você pode superar todas, né? Uma das barreiras, por ideia, tá? É a taça, né? Você tem que ter um recipiente para consumir o produto, né? Poxa, você está num lugar, então assim, tem várias formas de ter uma tacinha plástica, ter um copo normal, tomar num copo normal, acabar com essa ideia da taça, ter uma taça, por exemplo, sem a haste, que não ocupa muito espaço. Outra barreira é o saca-rolha. Muitas vezes a pessoa, vamos dizer assim, compra o produto. Gente, parece tão bobo, né? É, Mas é isso, tem o screw cap. Às vezes você a pode ter o lata. produto em lata, ó, já tira as duas coisas. E a terceira barreira é a temperatura de serviço. Isso. Se você está com o produto já na temperatura certa, né? A gente vê em muitos lugares hoje no varejo que ainda não fazem isso. Nos Estados Unidos, você vê muito nos supermercados. Na área que você tem carne, queijos, que é refrigerado, tem uma seção lá de vinho, já E prontos até para levar. nos Estados Unidos, o tinto suave, eles têm muito Vendido lá. Moscato Sweet, e tem o Uhum, Sweet Star. Zinfandel, Sim, Red Blends. mas tem o White Zinfandel, tem, mas e tem o Zinfandel Sweet, Uhum. é muito, muito gelado. Veja você. Entendeu? Já está na O temperatura. tinto suave no mesmo Olha, local do no vinho branco. branco. Uhum, Tá? uhum. Isso me chamou muito a atenção, Sim. principalmente em casas italianas, etc. E aqui no Brasil, eu disse, cara, a gente tem que ensinar as pessoas a vender. 54% do vinho vendido no Brasil é vinho suave. Olha, ou Tá? seja, tem Ou seja, uhum, cara, a gente tem que botar o vinho suave na na temperatura. temperatura. Sim. Então, assim, às vezes são coisas simples, né, Diego? Mas aqui, você falou de várias coisas, e do gancho, né? O vinho tá lá no salão de beleza. O vinho pode estar na livraria. Né? Onde é que o cara tá relaxado? O vinho pode estar no cinema. O vinho pode estar em muitos lugares que ele não estaria, né? Assim, então, como é que você faz para colocar o produto num lugar onde a pessoa talvez não esteja pensando nele, não é um supermercado, nem uma wine store, e vai comprar, né? Então, aí a pesquisa também indicou isso, que novos canais de venda, né? Novas formas de chegar ao Pô, consumidor. bacana, Rodrigo, e eu fico muito feliz, assim, por a gente estar compartilhando, e principalmente, né, com a nossa audiência, com empresários que estão ali querendo crescer no mercado, e é isso aí, a gente democratizar não só o vinho, mas a informação Sim, a sobre informação, o né, conhecimento. e o conhecimento. E, cara, para a gente arredondar assim e ir para a finalização aqui do nosso podcast e até né, chamando o pessoal né, para que compartilhe esse vídeo, dê seu like, né, ative as notificações. Toda quinta-feira a gente está aqui com um convidado, com um empresário, né, transbordando conhecimento e informações aí para acelerar as suas vendas de vinho. E para a gente ir para a nossa reta final, dica de ouro aí para o empreendedor do vinho, né, focar em 2000 e não tem uma dica, né, não existe bala de prata, Verdade. né, mas principalmente esse empreendedor, né, que quer fazer o diferencial em 2024, Rodrigão. Sim, olha, eu acho que a gente falou aqui, bom, nós estamos nesse mercado, nós somos naturalmente, vamos dizer assim, Resilientes. resilientes e contagiados, né? Contagiados pelo mercado, né? Eu estou contagiado Tem em aquela história que falam, qualquer né? Ah, não, produto. se acabar o vinho, aí eu bebo o estoque e tal. Eu não vou dar essa dica para vocês, porque É, não é uma boa dica de negócio, tá? Pode ser uma boa dica para você, enfim, terminar a sua adega, né? Assim, a minha dica principal, Diego, equilibrar a emoção, né, que esse produto gera nas pessoas. Assim, é um produto contagiante, tem muita história, é muito interessante, as pessoas gostam. Então, equilibrar a emoção, assim, usar a emoção com razão. Então, assim, excelente. tomar decisões baseadas em conhecimento. E pensar uma coisa, né? Cada negócio é um negócio. O seu negócio é único, ele é único. Então, assim, ele merece que ele seja analisado, né? Com razão, com razão. E dizer que, né, para você ser bem-sucedido nesse mercado, como dizem as vinícolas, né, basta você passar o seu primeiro século, né. Então eu imagino que para o varejo não é diferente, você tem que ou para o varejo, ou para qualquer negócio, né, você tem que persistir, mas esteja seguro de que sua bússola está calibrada na direção certa. E aí essa pesquisa, quem tiver interesse, Diego, vou falar aqui Boa, também, eu quero que tu, além disso, cara, faça os créditos, aonde encontrar outras claro, pesquisas que sim, é um sim. anexo,
desenvolve aí já o Instagram, site, Sim. telefone, CEP. Não, quem tiver interesse na pesquisa, a gente fez um resumo dos resultados, um e-book. Tá bem completo e a gente disponibilizou ele no site. Então basta você deixar o seu cadastro. O que a gente está pedindo é o cadastro das empresas, inclusive porque se você trabalha com vinho, você está convidado a participar numa próxima edição. A gente vai fazer outras edições, porque como é um termômetro, o termômetro muda. Então como estará o mercado em fevereiro de 2024? Então se você quiser acessar o e-book, basta você acessar www.ynext, com um tracinho no meio, né, um hífen entre o E e o X.com. E lá tem o e-book, tá bem fácil de encontrar. E acho que é isso, Diego. Rapaz, Não, e Instagram. a gente tem o Instagram da Winex, a gente tem um blog também, que tem muitas notícias, assim, não é um Eu blog bebo que muito da fonte. a gente não se obriga a postar com muita frequência, mas lá você vai encontrar muitas matérias de vinho. Por exemplo, se você for realmente curioso e ir lá até já tem muitas matérias. Você vai ver eu fiz uma tese, minha tese do MBA, eu coloquei lá no blog, que é sobre construção de marcas premium de vinho. A pesquisa de rótulos tá incrível. Tem a pesquisa de rótulos, tem dados de consumidor, tem alguns releases dos estudos da Wine Intelligence que são abertos e públicos, as informações que são abertas. Então você encontra muita informação lá no blog. Então fica aqui a visita. O Instagram também é Winext Brasil. Fica aqui o convite para vocês. E obrigadíssimo, Perfeito, adorei cara. o papo aqui. Muito bom, ó, eu tô... Olha lá, taça vazia. Muito bom, pessoal. Então, ó, tu viu? Tava tão bom o podcast aqui e o vinho do Xanana. Um abraço para Elilza e para Ediane, minhas mentorandas aí, que estão acelerando. Já estão vendendo 6 mil garrafas. Uau! Em 3 anos de negócio, né, com marca própria. Putz, eu fico muito feliz porque são como filhos, né? Então, pessoal, mais um Pode Venda Mais Vinho com um super convidado, uma grande contribuição de conteúdo. Então, até a próxima quinta. Não deixe de dar seu like, compartilhar esse conteúdo e nós movimentarmos o mercado de vinhos do Brasil através de você, empreendedor e apaixonado por essa bebida incrível. Até a próxima. Valeu!